Fala rapaziada, sabadão tá chegando, tá cheio de brasileiros nesse card pra variar. O UFC sempre tá jogando brasileiros nos cards, porque além da gente ter um grande plantel ali de atletas, também temos muitas lutas que trazem prospectos o tempo todo, porque o Brasil de fato é um celeiro aí de talentos e bons lutadores pra gente ficar de olho, certo, rapaziada? Nesse vídeo de hoje a gente vai analisar as lutas de todos os brasileiros. Era pra ter mais uma, mas infelizmente o Alan Puro Osso da Chutebox saiu mais uma vez da luta e ia lutar contra o Jafel Filho, provavelmente uma lutaça, acontece, né, imprevistos. A gente ficou com 3 lutas, 2 aí chamam muito a minha atenção, uma nem tanto, mas eu acho que vale a pena a gente ficar de olho. Vamos pra cima deste evento, certo, rapaziada? Amanhã tem bilhete premiado, sexta-feira tem o bilhete premiado parte 2, e aí você fica com tudo que você precisa para fazer o ouro, certo? Eu me chamo Gabriel Mota, seja bem-vindo, bem-vinda à tripulação do MMA Pirata. Bom, rapaziada, vocês já sabem como funciona. Vou estar falando ali o que os atletas apresentam. Você, se precisar, pausa ou printa ali a parte escrita para você depois dar uma revisada nessa colinha. E agora sim, sem enrolação, vamos pra luta. Bom, a Carol Rosa, ela é uma trocadora. Dá pra ver que ela tem ali um estilo meio Muay Thai, só que ela golpeia muito mais com as mãos do que com os pés, mas ela chuta bem também. É uma trocadora, uma striker, não tem muito pra onde fugir. Tem mãos ali relativamente pesadas, mas não o suficiente para ter um poder de nocaute que se converte em vitória. Mas ela tem golpes mais fortes do que a adversária dela e até aplica um bom volume também. A questão é que ela mantém boa distância, tem um bom box, tem bons chutes, mas por vezes ela é golpeada em golpes retos. Isso é muito difícil, isso é uma coisa que muitos atletas têm, né? Na investida, ou principalmente quando tá medindo a distância, receber os golpes retos ali, que é o fraco dela, mas também não é nada assim de se assustar nessa luta em específico. Já no solo, ela é um pouquinho mais devagar, ela defende até que bem as quedas, consegue fazer um controle ali, uma defesa e até ser agressiva no clinch, porém ela é quedável, mas ela sabe levantar. Porém, se for uma atleta que quede ou controle ela, fica complicado para ela nesse quesito do grappling. Já a Penny Kianzad, ela tem golpes mais rápidos, ela também tem ali uma velocidade um pouco mais precisa também, o que eu quero dizer, ela é mais ágil, mais precisa e tem até um volume de golpes bom, um pouquinho abaixo da Carol Rosa, mas eu não sinto também que ela tem um poder de nocaute, eu sinto que a mão dela é um pouco fraca, os pés dela também. Pelo menos é uma coisa normal nessa categoria, mas ela vence no volume de golpes e no cansaço, tem um bom rendimento também. No solo já é o contrário, ela é quedável, controlável e finalizável. Ela levanta um pouco pior, principalmente se ela cair no meio do octógono, que já é um pouco mais difícil de se levantar, mas ela tem esse ponto fraco um pouquinho mais aflorado do que a Carol Rosa, então ela é um pouco mais fácil de ser controlada. Na minha visão, elas são atletas muito parecidas, porém a Kianzad é um pouquinho pior em todos os aspectos. Eu acho que essa luta vai acabar numa decisão a favor da Carol Rosa. Das 3 lutas de brasileiros, essa pra mim é a mais fácil de palpitar. Jonathan Diniz contra Carl Williams. Cara, o Jonathan Diniz é um atleta que no começo ele me assustou, depois ele me surpreendeu positivamente, porque ele tem um bom boxe, tem uma boa trocação, os golpes dele são um pouco lentos, mas ele tem aquele boxe a la Glover às vezes, que parece que o golpe é lento, que o golpe tá fraco até, mas você sente na hora do impacto ali no rosto do adversário que a mão do cara é pesada, e é pesada mesmo. O cara tá 7-0 nocauteando uma galera aí, mas o ponto fraco dele é no solo. Mais uma coisa que me surpreendeu, e aí é onde eu quero entrar, eu vejo que ele, principalmente quando ele vai pro corner, ele escuta bem os corners. Não sei se isso é um pouco de nervosismo, ansiedade, mas ele escuta o que os corners falam e responde, e faz perguntas e tudo mais. Às vezes eu sinto que essa conversação entre o atleta e o corner é mais uma insegurança, pedido de tipo assim, fala pra mim que eu tô ganhando, e muitas vezes não, o cara tá atento. No caso do Jonathan Diniz, eu acho que ele tava atento porque na última luta, depois que ele foi quedado e dominado no solo, ele voltou, parou de chutar, deixou as mãos um pouco mais baixas e passou a torear esperando a queda, mantendo a distância. Então isso fez muita diferença, e quando ele botou esse plano em jogo, basicamente ele venceu a luta ali rapidinho. Então dá pra ver que ele muda a estratégia se precisar. Isso é um ponto muito positivo e raro nos atletas, porque ele é um pouquinho lento, ele é um pouquinho devagar no solo, mas ele tem boas levantadas. O problema é que ele fica por baixo, faz a guarda ali e demora um pouquinho para levantar, até entender que precisa mudar de estratégia, mas acho que mão por mão ele tem muito caminho no UFC se ele mantiver essa mentalidade de perceber onde é a fraqueza dele e alterar. Já o Carl Williams
tem uma mão muito rápida também, mas ele não aplica muito volume de golpes. Ele tem um pouquinho de defesa vazada, mas ele sabe, parece que ele sabe disso, então ele mantém um pouco a distância, porque ele sabe que ele não quer receber golpes. Então ele dá o jab direto e aí ele dá um passo para trás, às vezes já entra em queda. Quando ele sente a mão do adversário, ele entra em queda. E no grappling é onde ele brilha, ele consegue travar bem o adversário no clinch, consegue travar bem na cinturada, na grade, mas ele não tem o jiu-jitsu ali para finalizar e parece que não tem tanta mão para nocautear nos pesados. Ele aplica ground and pound, não controla tanto para finalizar, não passa os ganchos nem nada, mas ele joga ali mãos pesadas que vão pontuando para ele, cansando o adversário, machucando o adversário. Então ele é um atleta que vai aplicando um volume de jogo ao longo dos rounds, porém ele tem um gás ali mediano, estável e tal. Não acho que nos pesados essa sempre é uma boa estratégia, porque a maioria dos caras cansa, mas por enquanto ele tem feito aí um bom trabalho, mas ele aceita um pouquinho demais a trocação, ao meu ver. Essa luta é bem difícil e eu acho que, apesar de tudo, pode ser que a gente reveja a luta entre Jonathan Diniz e Austin Lane, e nessa situação ele perca o primeiro round, mas assim, é um palpite arriscado. Eu ainda vou confiar no brasileiro por nocaute, porque se não for por nocaute, provavelmente ele perde numa decisão, sendo amassado nos 3 rounds. Mas vamos ver se o tempo que essa luta durar em pé vai ser o suficiente, e eu acho que vai, porque o Jonathan Diniz parece ser um atleta consciente. Luta mais difícil pra mim nessa noite, nesse vídeo, quer dizer, em relação aos brasileiros, é essa luta Thalita Alencar contra Stephanie Luciana Rondinha. Duas atletas que eu achei que eu não ia gostar de ver, estudar as lutas delas, mas elas são atletas que dão lutas empolgantes até. A Thalita Alencar tem uma boa trocação, tem mãos rápidas, tem boas investidas, porém ela é um pouquinho golpeada, até porque ela é muito baixinha, então quando ela entra investida, às vezes ela recebe golpes retos, mas ela tem uma mão e um pé muito rápido, muito ágil, tem força, apesar de não ser uma nocauteadora. Porém, essa questão vai diminuindo gradativamente, você consegue perceber a diminuição desse rendimento ao longo dos rounds, e ela cansa na trocação, principalmente se ela se mantiver só na trocação. Já ela, no grappling, ela tem ótimas entradas de queda, ela consegue ter uma entrada de queda explosiva, tem bom controle no solo ali para golpear, para tentar finalizações, porém ela não tem um bom controle de solo do adversário, então por vezes ela permite que os adversários levantem e cede muitas posições, não ceder dela se colocar em risco, mas permitir que o adversário se levante ou saia. Isso é muito ruim, porque ela precisa reiniciar o trabalho de queda, e mais uma vez, ela tem um gás oscilante, porém ela é muito forte, tem um jiu-jitsu muito técnico, mas falta ali um ajuste para ela conseguir segurar o adversário no solo. Rapaziada, uma pausa rapidinho, trazer vídeos para vocês com conteúdo útil o tempo todo dentro do vídeo é difícil, é complicado, mas eu tô fazendo o possível, tá dando certo, tô trazendo com uma edição mais dinâmica também, para você tá sempre tendo o que olhar, o que ouvir. Então não esquece de deixar aquele clinch no like, não larga desse clinch nunca mais, compartilha com a rapaziada, e agora sim, sem enrolação, vamos pra luta. Já a Rondinha, ela, cara, é uma atleta que eu gostei de ver, principalmente a raça e o coração dela, ela não para de ir pra frente, ela não para de golpear, ela não é tão agressiva e tão explosiva, assim, de você sentir que ela é uma atleta violentíssima e tudo mais, como era, sei lá, um Vanderlei Silva, mas você percebe que ela procura a luta o tempo todo, ela joga golpes o tempo todo, se precisar ela tenta quedar, então é uma atleta que não desiste da luta. Isso é muito legal de ver nesse confronto, porque provavelmente a gente vai ver a ação o tempo todo se depender dela. Troca muito bem, levanta muito bem, porém ela é quedável, e assim, enquanto ela estiver lutando com uma atleta ali 100%, ela vai ser quedada se ela não conseguir golpear a tempo. A questão é, ela demora um pouquinho para engrenar, e ela também recebe muitos golpes retos ou golpes laterais quando ela tá investindo. Ela tem a defesa um pouquinho vazada quando ela tá investindo, mas quando ela mantém a distância e consegue golpear da média para longa, ela é uma atleta muito boa, até porque ela é alta para categoria e a especialidade dela é essa, justamente, de ser striker. Então acho que é um duelo muito equilibrado. Ela tem um gás bom, tem bom coração ali no sentido, né, de raça, aguenta lutar, não foge da briga. É uma atleta estratégica também, consegue manter bem as ações, e eu acho que essa luta tem tudo pra ser aí uma luta extremamente equilibrada. Eu já mudei meu palpite 3 vezes, essa vai ser a 4ª vez que eu vou mudar, e eu vou de Rondinha na decisão, cara. Se bobear, se a Thalita Alencar perdeu o rendimento que nem ela fez no Contender Series, mas ela não fez isso na última luta, ela lutou bem na última luta, apesar que eu acho que ela perdeu, mas tudo bem, eu acho que ela pode até ser nocauteada, mas se ela tiver ali com um gás mediano, mantiver estável, essa luta vai pra decisão a favor da Rondinha. Bom, rapaziadinha, espero que vocês tenham gostado aí. Esses foram meus palpites. Não esqueça que amanhã tem bilhete premiado, sexta-feira tem bilhete premiado parte 2. Qualquer coisa é só deixar nos comentários aí, que a gente vai trocando essa ideia. E por hoje é só, um beijo e foi. Perfect.